Então o nosso papo de ator de hoje é com Anselmo Vasconcelos, esse ator super conceituado, uma pessoa que tem uma história incrível, que tem várias passagens pelo teatro, pela televisão, pelo cinema também, né, Anselmo? Principalmente pelo cinema, Principalmente pelo cinema. Teatro, em bom sucesso não tinha, a gente tinha aquela vida limitada, então ela falou de teatro e nos convidou para ir ao teatro. Olha, vamos ao teatro, não sei o que e tal. Tocou a sineta de fim de aula, ela se retirou e não sei o que me deu, que eu fui atrás dela. Fui atrás dela, ela se virou para mim, né, percebeu que eu estava querendo falar com ela, disse o que foi. E eu pensei as coisas mais obscenas para dizer para ela e disse a pior de todas. Nossa. Disse a pior de todas, eu sempre faço teatro. E aí eu voltei para a sala de aula, reuni duas pessoas que estavam sempre comigo, dois colegas, e falei assim, nós vamos fazer teatro. Eu falei, tá bom. E aí na volta para casa no ônibus, eu peguei um caderno, comecei a escrever. Aí no dia seguinte, juntei a moçada, falei, vamos ensaiar. Mas como é que é esse negócio de teatro? Aí eu comecei a fazer e foi saindo, né? E aí, eu falei, bom, agora eu tenho que convidar as pessoas para assistir, senão não pode ser só ela, né? E aí fui na direção da escola. Isso em quantos dias? 3, 4 dias? 2 dias. Nossa. O negócio com ela foi, o papo com ela foi numa quarta-feira, na sexta eu tinha que apresentar. E ela era atriz? Não. Ela era uma professora de português, namorava um sujeito que fazia teatro. Não tinha nada a ver com a profissão propriamente dita. Ela era uma apaixonada pelo teatro. Eu sei. Muito bem. E aí, chega a hora, minha família foi, lotada a plateia, pequena plateia, no pátio da escola, fiz luz, com gambiarra. E aí aquilo durou uma eternidade, né? Não acabava aquela peça. E eu fui falando. Eu não me lembro se eu decorei o texto ou se eu falei tudo de improviso, mas a coisa aconteceu. E quando terminou, se é que terminou, um silêncio. E aí um primo meu, que foi muito importante na minha formação, se aproximou de mim e disse assim, Anselmo, você tem que fazer isso. Isso o quê? Isso que você acabou de fazer. Como assim? Você vai entender. Aí veio a Margarida, o nome dela chamava-se Margarida, olhou para mim, eu não me lembro o que ela me disse. Eu me lembro das palavras, eu me lembro da energia, eu me lembro daquele contato, eu me lembro de uma realização, eu me lembro a sensação que eu tenho até hoje, quando o espetáculo acaba, sabe? Que é uma sensação de, na verdade, eu chamo de recordação do futuro. Quando eu vi, eu já estava fazendo um teste para um espetáculo, eu comecei a procurar bibliotecas, tinha um curso com a Maria Clara Machado, aí eu fui e fiz, aí conheci uma pessoa lá que fazia um curso com outro cara, eu fui e fiz, e começou tudo isso. E aí eu comecei a entender que o teatro tinha uma prospecção no meu inconsciente, no meu DNA, na minha memória, né? Que eu trouxe nessa viagem, que representa a minha formação, e eu vi que as coisas já estão. Você tem alguém na família que foi do teatro? Atrás eu fui totalmente intuitivo e serei totalmente intuitivo. Eu falo porque até algum tempo atrás, porque recentemente eu fui supervisionar, ajudar um grupo que estava montando em Unesco, na Academia Brasileira de Filosofia aqui no Rio de Janeiro, Cantora Careca. É lindo o espetáculo, né? E quando eu cheguei lá, a Mônica Viana, que tinha me convidado, disse, eu vou te apresentar o presidente da academia, ele quer te conhecer, o professor João Ricardo Moderno. Oh, que prazer ter você aqui, aquela coisa afetiva, bonita, um reconhecimento bonito. Está aqui meu livro, A Estética da Contradição. A tese dele na Sorbonne sobre esse conceito da estética da contradição. Eu comecei a ler aquilo e chego num capítulo que ele fala de um sujeito, de um filósofo alemão chamado Theodor Adorno, que na sua filosofia, que eu não vou aqui, não temos espaço para isso, nem é o caso,
eu encontrei todo o suporte para essa minha intuição. Então tudo que me aconteceu nesses 40 anos, uma falta de lógica, uma falta de sentido, que muitas vezes eu me deparava com aquilo, agora faz um sentido, que é essa compreensão do Adorno. Então todas as coisas foram se encaixando, você está entendendo? Foram ganhando um sentido sem que eu planejasse, sem que eu dissesse, é o meu sonho, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então há pouco tempo atrás eu me surpreendi comigo mesmo, e essa é talvez a coisa mais marcante na minha vida, que tudo para mim é uma surpresa, eu vou fazendo e vou descobrindo, né? Eu dei uma entrevista para o Jornal do Brasil e o jornalista, que é um crítico maravilhoso chamado Rodrigo Fonseca, fez uma pergunta dizendo assim, você tem feito uma série de pequenas participações no filme, como é que você vê isso e tal? Mas ele, de alguma forma ele quis alavancar, chamar a atenção de que eu poderia também fazer outros protagonistas, como fiz em cinema, né? E eu respondi assim para ele, eu disse assim, me dê uma cena que eu fico feliz. E quando eu li isso, algum tempo depois, eu falei, porra, mas que é isso mesmo, né? Que coragem que eu tive, que desprendimento que eu tive, né? De dizer, me dá uma cena que eu sou fazer. Quer dizer, a minha realização está em exercer essa função, essa coisa que eu descobri lá com aquela professora, entendeu? Né? Eu tô achando incrível essa conversa. Eu fui direto, né? Menino, porque assim, a gente tem entrevistado outros atores e a gente tem também entrevistado não só os experientes, como alguns novos, né? E como a gente veio aqui para o Rio de Janeiro com 25 jovens atores que participaram de outras entrevistas, a gente tem percebido que é todo mundo falando em fórmulas, né? Em matemática. Os meninos novos do teatro, da televisão, eles ficam procurando fórmulas. Fórmula do sucesso, fórmula de como fazer, que método seguir. E você está dando uma entrevista para a gente falando tudo na contramão, né? E que nem por isso deu errado, né? Então, assim, eu tô assim, na verdade, assim, não é nem uma pergunta que eu vou fazer, é só uma conclusão muito gostosa de que a gente pode levar a vida baseada nessa falta de fórmula mesmo, nesse sentir, nesse perceber, né? Toda a sua trajetória que você contou aí foi a partir de sensação, de percepção, né? De sentimento. Então isso não é uma coisa ruim, né? Porque você é uma pessoa vitoriosa na carreira, não pelo sucesso de Rede Globo, mas pelo sucesso de você viver do que você ama, fazer o que você gosta, fazer aquilo para o qual você foi destinado, né? E assim, saindo um pouco da carreira, né? Você também é assim em outros aspectos da sua vida, família, por exemplo, final de semana, eu não sei o que fazer esse final de semana e você tem essa relação com o sentir, com o novo, com o momento também em outros aspectos. É uma característica sua, na verdade, assim, em todos os aspectos da sua vida? Exatamente. Parece que nós estamos ouvindo aqui os meus companheiros de vida que estão... Chega, tá bom. Parece que talvez seja a minha missão explorar essa contramão, como você disse, né? Falar sobre ela, experimentar sobre ela. E é incrível que eu tenho uma fidelidade a isso, sabe? E não é uma fidelidade também... Raciocinada. É natural, né? Ela se apresenta para mim sempre, né? A minha forma de eu lidar com as coisas. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo bastante contundente. Há uma semana atrás, eu me queixei com a minha companheira, Cristiana, de umas dores no peito e tal. E aí ela tinha que ir ao médico, ela comentou com o médico, disse, manda ele para emergência agora. Mas no peito a gente vai para emergência. Eu falei, não vou para emergência não, peraí, que é isso? E aí passou, e aí a gente foi calmamente no médico, ele começou a investigar e me mandou fazer um exame. No que eu fui fazer o exame, que era um cateterismo, eu estava na mesa de cirurgia, e aí o sujeito descobriu que eu tinha um entupimento na coronária e me fez uma angioplastia, quer dizer, eu operei o coração. Assim, no estalar de dedo.
E aí o cara disse, você tinha 99% de entupimento na coronária. Eu não sei como é que você não teve um infarto. E aí, mais uma vez, eu tenho que pensar, e na volta, o meu enfrentamento dessa coisa toda, e no dia seguinte que eu fui liberado do CTI, era um dia de gravação, o médico mandou eu repousar, eu fui pra gravação, e aí todo mundo, cara, tá maluco, tu veio pra cá? Eu falei, mas poxa, o que eu quero da vida é o meu trabalho, então eu vou repousar. Não, o meu repouso é esse. É aqui que eu repouso, é aqui que eu me restabeleço. E se eu não... E tanta gente que explode, né, a máquina, né, sem saber, e isso não me aconteceu, isso deve ter algum sentido que eu preciso descobrir, né? E aí a minha companheira disse assim, é impressionante como você tem calma diante das coisas, como você enfrenta as coisas, né? E ela é mais nessa linha que você fala, né? Ela quer planejar, ela quer fazer contas, ela quer pensar no futuro, e eu não. Porque eu acho que a qualquer hora tudo muda. Como é a sua relação com Deus? Você acredita em Deus? Que Deus é esse que você acredita ou que você não acredita? Como é que é isso? Eu passei por todas as procuras, né? Desde o meu nascimento, que também é uma coisa meio fora do comum, porque a gestação da minha mãe era de gêmeos, e aí o outro ou a outra, não sabemos, não se desenvolveu, e o útero dela envolveu o feto para que eu pudesse sobreviver. Então eu nasci num anfiteatro para uma junta médica que queria entender como é que eu tinha sobrevivido. Então já começa aí já tem um mistério aí, né? Uma história de sobrevivência, né? Eu venci já um problema de cara, né? Me estabeleci para me definir, para responder a sua pergunta, como um sujeito agnóstico. Agnosticismo é uma corrente filosófica que propõe que não se pode provar a existência de Deus. Mas não diz que não existe Deus, não nega, entendeu? Né? Quer saber como é que você concebe cada história sua, cada personagem, a partir de qual é o princípio, né? Nós temos uma necessidade de ordem, de medo do caos, medo da bagunça, medo da desordem, e acreditamos que organizar, criar metodologias, teorias, etc. e tal, podem mapear para a gente um caminho seguro para obter aquilo que procuramos. Eu percebo, já estou com 58 anos, que isso não é verdadeiro, nem que funcione. Pode-se até acreditar que funcionou, mas eu vejo que não é. E vou lhe dizer por quê. Uma das coisas mais faladas a respeito de mim foi que em 1979 eu fiz um filme chamado República dos Assassinos, onde eu fiz um travesti chamado Heloína, né? E esse personagem causou um impacto extraordinário. Em 1979 eu ganhei muitos prêmios, a imprensa toda veio ver se eu era um travesti, se eu era um gay, e eu não sou, né? E no entanto eu sou um homem feminino, como é que é isso, né? E aí quando eu vejo o filme hoje, que eu olho, um filme de 30 anos atrás, eu falei, como é que eu fiz isso? Um momento tão difícil, né? Socialmente, politicamente. Como que eu fiz isso com tanta... Sabe, uma mulher, botou uma mulher pra fora. Depois a minha companheira ficava assim, você tá desmolecando demais, corrige. Porque eu descobri a mulher que eu tenho. Que todo homem tem, que reprime. E que chega o Carl Gustav Jung e fala que nós temos inconscientes femininos e temos, né? E a mulher tem um inconsciente maior, ânimos e ânima. E aí vai, né? Então o que eu fiz? Quando eu olho, eu falo assim, eu fiz isso porque eu estava distraído. Na verdade, eu estava tão apaixonado por uma mulher que quando eu ia para filmagem, o diretor fala assim, agora aquela cena, não sei o quê. Aí eu não pensei na cena, eu não planejei a cena, você está entendendo? No texto eu pego ali na hora, no ensaio, e aí vem outras palavras no meio do texto, você está entendendo? E aí como é que isso funciona? Isso funciona porque eu me conecto.
Porque o fazer me leva à conexão. Gente, é a primeira pessoa. Deixa eu só concluir. Que eu vejo. E hoje, com Adorno, esse filósofo alemão, que vem e me diz uma frase que eu colei no meu quarto, que ele diz o seguinte: a arte é a magia libertada da mentira de ser verdadeira. Entendeu? O que é isso? O que ele está falando? Quer brincar. Verdade. Sabe? Quando a gente era pequeno e que você virava uma coisa, virava outra, Exatamente. e você acreditava Ser naquilo. criança, E essa experienciação do acreditar te levava para esse universo. Transportava você para aquele universo e você materializava ele. Então, se hoje eu tenho um cenário, uma coisa montada, um planetinha criado para eu ser uma outra criatura que não sou eu vou brincar disso. E essa brincadeira é o to play. É a conexão, é a partida para brincar. Você está entendendo? Então, para mim, às vezes fica de, Ricardo III. Eu fiz Ricardo III, personagem dificílimo. Agora, eu só fui fazer o Ricardo III mesmo no 10º espetáculo, no 11º espetáculo, quando então aquelas 3 horas passaram a ser a minha oxigenação, aprendi a respirar aquilo, eu me transformava naquele homem, eu deixei... O primeiro dia de ensaio, eu estava com o cabelo aqui, ó. Eu chamei uma cabeleireira assim, bota o meu cabelo aqui, 11 horas fazendo aquilo. Aquelas 11 horas já me prepararam. Quando eu cheguei no ensaio, as pessoas já olhavam para mim, já me viam diferente. Esse olhar me ver diferente já me tornava diferente, tá me entendendo? Então é essa engrenagem que você vai fazendo, você tá entendendo? Eu quando vejo, por exemplo, a manifestação do carnaval, né, e vocês são da terra disso, né? O que acontece com aquele povo que vai pra rua? Bicho, eles entram numa. Eles entram numa. Entram naquela avenida e todo mundo começa a cantar aquela coisa, o sujeito esquece quem ele é. Aí ele grita, se ele está fantasiado, ele é aquele personagem, né? Eu fui para o curso livre, eu fui para uma área em que eu trabalho com qualquer tipo de pessoa. O que eu digo para elas? Brinquem. Não se atrapalhem. Se deem o direito de fazer as coisas. Em 2 meses eles estão fazendo tudo, porque eu não os critico. Eu não os comparo. O teu teatro é o teu teatro, é diferente do meu, eu não vou comparar. Ah, porque o Sérgio, ou porque a fulana, porque a Fernanda Montenegro. Não, você é você. A Fernanda Montenegro é o que é porque ela acreditou nela. Entendeu? Eu trabalhei com a Fernanda, eu vi a Fernanda apostar uma casa dela numa produção. Na época que não tinha essa coisa de patrocínio, parará. Tá entendendo? Então ela acreditou nela. Então quando você acredita em você, você acredita no que você faz, pode errar, mas numa hora você se transforma naquilo. Hoje em dia, de um tempo para cá, eu acho que vai crescer, que é totalmente influenciada ou pautada, não sei que palavra é melhor para definir, mas assim, o medo é quem tem comandado o mundo, pelo menos dentro da minha observação. Vejo que as pessoas têm medo de não ter, de não ser, de não ter fama, de não conseguir um espaço, de não comprar uma casa, de pegar um ônibus, de subir o morro, de andar de carro. Sendo você do jeito que é, como é que você lida com o medo? Ele existe na sua vida, você supera? Ou você nem pensa, que é que eu acho que você nem pensa no medo, mas... Não penso no medo. Não pensa, né? Não penso, não deixa ele existir na minha vida. Maravilha. Não dou espaço para ele. Não dou espaço para ele, não dou mesmo. Porque senão ele se apodera de mim. Não. Não tem nada assim que você diz assim, eu quero fazer, mas... Por exemplo, eu acabei de te contar, cara. Eu estava com 99% de entupimento. O médico chegou para mim, fumei 40 anos. Fumou, né? Fumei 40 anos. Há 15 dias atrás, se você estivesse fazendo essa entrevista aqui comigo agora, eu já tinha fumado 5 cigarros. E não tá com nenhuma ansiedade, nada em
televisão? Não, tem ansiedade. Agora eu presto muita atenção, eu ouço muito, você tá entendendo? É como o cachorro que eu te falei, que fica ligado, entendeu? Então eu ouço muito o que as pessoas falam. O médico disse uma coisa pra mim que foi capital. Ele disse assim, Anselmo, vou te dar um remedinho aqui, que é 2 miligramas de nicotina, que vai, o sinal que o teu cérebro dá para você pegar o cigarro, aí ele vai dar uma atrapalhada no cérebro, vai dar uma atrapalhada no cérebro. Mas o que é difícil mesmo, que você vai enfrentar, é quebrar o hábito. Isso é que é duro. Tá entendendo? Porque eu tô aqui falando com você, aí eu começo a viajar, parará, e pum, pá. E aí vai, aquilo ajuda e ir embora, é o hábito. Então aqui eu tô conversando com você, várias vezes a mão já foi. Cadê o cigarro? E não tem mais, não tem mais. Entendeu? E aí eu tenho que localizar por que eu procuro o cigarro. É insegurança. Então, por exemplo, eu fumava um cigarro atrás do outro, porque aqui alguém chegava e falava, olha, tem que resolver não sei o que, olha, não sei o que, aí aquilo, meu Deus, eu tava querendo ficar livre hoje, eu tenho tanta coisa para fazer, e aí você vai pro cigarro, vou botar uma coisa para dentro. Então a minha insegurança toda estava apoiada no cigarro. Então agora eu tenho que enfrentar a minha insegurança. E eu ouvi isso de um médico. Tá entendendo? Por exemplo, eu trabalhei com o Jorge Dória. Então o Jorge Dória virou para mim, contracenando com ele, e falou assim, Anselmo, as últimas palavras do texto manda sempre para cima. Entendeu? Aí eu peguei aquilo, isso, tá entendendo? Então um poderoso ator veterano, um dos maiores atores brasileiros, me passa uma coisinha que é um papinho, aquilo vira... Isso é maravilhoso, isso é uma técnica, não. Quer dizer, alguém descobriu isso porque fez e que percebeu que as últimas palavras que se diz em cena num palco tem que colocar mais ar nela, para poder fazer a passagem para o outro ator, entendeu? Isso é técnica? É uma técnica, mas é muito mais uma coisa que vem da prática do que propriamente você, olha, é assim que se faz, tá entendendo? Então, você falou do medo, né? Não dá espaço para isso. Por exemplo, eu estou aqui e eu estou me entregando ao que eu estou falando e a relação com vocês, porque ele me ligou e não sei o que, parará, e vocês vieram. E eu tinha esquecido, quando ele ligou, eu falei, caramba, eu marquei isso. E aí, se eu assistir essa entrevista, você me mandar um CD e eu assistir, vai ver a crítica, vai, porra, por que eu não fiquei calado? Por que eu não fiquei clean e respondi assim? Básico, né? Não, Stanislavski realmente é muito importante, Brecht, Grotowski, Arthur, Malraux, você é de coisa clean, tá entendendo? Por que isso? Criticar é mole, tudo é criticável. É verdade. Né? Agora, o mais legal é isso que a gente está fazendo aqui agora, é deixar rolar, entendeu? Aí depois vai na edição e pega uma frase boa, um momento bom. Então assim, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, infelizmente. Eu estou aqui dizendo a Anselmo que eu conheço ele da televisão, do cinema, nunca o vi no teatro, mas eu tinha uma ideia dele que eu não sei porquê, não é baseada em nada, mas eu não achava que ele tivesse tanto conteúdo, né? Que ele fosse essa pessoa especial que ele é, com essa visão especial de vida. Então não tenho como finalizar, eu tenho que dar para ele a câmera e dizer, finalize falando o que você quer. Então vou usar Mário Quintana. Nada é o que parece ser.